Oi, amigos! Estamos aqui mais uma vez numa edição para que você possa enriquecer a sua vida, o seu dia a dia. E nós estamos muito satisfeitos, já chegando a 100 vídeos. Nós estamos comemorando quase 100 vídeos. E com humildade e alegria a gente pede para que você acesse o nosso canal no YouTube, para que você possa também compartilhar, curtir, divulgar. Somos pequenos, simples, mas bem voltados para vocês. Eu queria dizer a todos vocês hoje que nós vamos falar de um tema diferente. Esse tema é Isaac Newton e o Apocalipse, aquilo que é o fim do mundo. Então, eu espero que vocês acompanhem-nos até o fim. Não parem no meio do caminho. Meus amigos, o fim do mundo e o Apocalipse são ideias que estão presentes em várias culturas que são transmitidas de geração em geração. Tem um livro chamado O Fim do Mundo. Esse livro foi escrito por um jornalista chamado Otto Friedrich, que analisa a ideia do Apocalipse desde os tempos bíblicos até o medo do holocausto nuclear. O livro discute o medo da extinção da raça humana e como todos os desastres naturais que nós estamos vendo aí, males que aterrorizam a humanidade, no cumprimento das Sagradas Escrituras. Você sabia que existe o chamado relógio do juízo final? O Bulletin of Atomic Scientists, que em inglês, um grupo de cientistas nucleares, criou o Doomsday Clock, ou seja, um relógio do juízo final para alertar o planeta sobre os riscos de um potencial apocalipse. Esses cientistas se reuniram, estão estudando isso. Mas quanto mais perto da meia-noite esse relógio, que se ver os ponteiros do relógio, mais próximo também estará o fim do mundo, que eles fizeram uma análise da proximidade. Isso na concepção humana e não natural. Isso é um cálculo feito pelo cientista analisando as catástrofes e riscos ambientais que o planeta tem vivido. Mas lá em 2 Timóteo 3:1-4, fala assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Então nós estamos vendo, dentre tantos sinais apocalípticos que está acontecendo atualmente, as coisas estão se fechando, a natureza tem sido rebelde. Lembre-se disso, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro e orgulhosas e arrogantes. Haverá preço e comercialização para tudo isso. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. É isso que nós estamos vivendo atualmente, Então nós não podemos só se basear nas catástrofes do planeta, mas também nas atitudes humanas, essas atitudes que desagradam a Deus. Isso também é parâmetro para o Apocalipse. O modo de viver humano é um parâmetro. Então, baseando-se em cálculos detalhados a partir do livro de Daniel e do Apocalipse, um cientista conhecido, Isaac Newton, ele interpretou as escrituras
por meio do princípio dia por ano, que transforma dias bíblicos em anos reais. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, é o que diz a Sagrada Escritura, onde o mesmo se baseou cientificamente. Isaac Newton, ele foi nascido em 1642 na Inglaterra. Continua sendo renomado por suas contribuições revolucionárias junto à ciência, como a formulação da lei da gravidade. Entretanto, sua busca por conhecimento foi além da física. Ele não ficou só pensando na física, ele pensou na questão da espiritualidade. Isaac Newton também se dedicou profundamente à teologia, explorando as conexões entre fé e ciência. Em sua época, sua visão era que ciência e religião eram frequentemente encaradas como áreas interligadas. Newton, ele viu o estudo da natureza como uma forma de decifrar os mistérios da criação divina. Ele queria saber tudo. Então, ele estava movido por essa visão, que ele analisava textos bíblicos em busca de interpretações que dialogassem com suas descobertas científicas. Ele fazia comparações. Ele provava a veracidade das escrituras sagradas com a ciência. Ou seja, ele acreditava no Apocalipse. Na verdade, os seus estudos eram um misto de materialidade e ciência, em que ele queria provar que dentro da Escritura existia a ciência soberana de um grande Criador. Ele nunca ignorou Deus. E seus estudos apontavam para um período de corrupção dentro do cristianismo que teria começado no ano 800 antes de Cristo, com a fundação do Sacro Império Romano. Então, somando-se 1260 anos a essa data, Newton chegou a 2060 como um marco do fim dos tempos, teoricamente, e o início de uma nova era, segundo os seus cálculos, em vista do desordenamento mundial em todos os aspectos. Evidentemente que ninguém sabe a data e a hora, bem claro, né? Reafirmando que em 1704, Isaac Newton escreveu uma carta em que previa o fim do mundo. Como conhecemos, poderia terminar em 2060. Isso não é nos cálculos dele. Ele calculou isso. As anotações de Newton, que ganharam grande repercussão nas redes sociais, recentemente, ele sempre procurou mostrar o que seria vir no futuro. E lidar com o medo do fim do mundo pode envolver aceitar a finitude, processar emoções e agir para fazer parte de uma comunidade resiliente. Aceitar a finitude é quebrar tabu de quem não falar sobre a morte. Refletir sobre a brevidade da vida. Somos pequenos. Entender que a morte é parte da vida, assim como o nosso nascimento. O Apocalipse é um livro da Bíblia que descreve a revelação de Deus, de Jesus Cristo, sobre os tempos do fim. O livro foi escrito por volta de 95 depois de Cristo, pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Mas o que o Apocalipse fala? Ele descreve visões de que um mundo atacado por pragas, terremotos, fome e fogo do céu. Ele prevê a luta final entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. E ele também anuncia a vitória de Jesus Cristo sobre as forças malignas que reinará por 1000 anos. Prevê a volta do diabo para a batalha final que acontecerá lá em Armagedon. Ele anuncia o juízo final que separará os pecadores do inferno
e dos bons e justos do paraíso. O Apocalipse é uma mensagem de esperança que encoraja os cristãos a não desistirem e permanecerem fiéis ao caminho de Jesus. O termo Apocalipse vem do grego e significa revelação. O livro não é uma previsão do futuro, mas sim uma forma literária de narrar os acontecimentos que marcaram a vida dos primeiros cristãos e que há de vir no futuro. Tudo do Apocalipse está acontecendo nesse mundo nosso que nós vivemos atualmente, e ainda com detalhes, aonde nem a ciência humana explica, mas Newton queria explicar e mostrar essa relação que existia. Então, finalizando para terminar, a mensagem que eu falo aqui hoje do Apocalipse é que mesmo no sofrimento é preciso manter a fé e não se deixar dominar pelo medo. O Apocalipse mostra que a paz do céu deve ser também a dos cristãos na terra. Desculpe. O Apocalipse oferece uma imagem de vida do cristão e da vida da igreja, que é uma realidade ao mesmo tempo. Assim sendo, essa análise que Isaac Newton fazia, esta comparação que ele fazia, ele analisava as escrituras em relação à ciência. Ele fazia um paralelo ali para demonstrar que existia um fundamento muito sério no que estava escrito nos livros. Ele nunca ignorou o que estava escrito na Sagrada Escritura. Muito pelo contrário, ele manteve assim uma ordem de cronológica dos tempos que haviam de vir. Então ele calculou já naquela época que o mundo, diante desses fatos de catástrofe, queimadas, problema de meio ambiente, essa gulodice que o ser humano tem pelas coisas, a gente não suportaria até 2060. É claro que os seus cálculos são cálculos proeminentes daquelas relações que ele fez, porque ele se interessou pela Bíblia. Ele é um grande cientista, uma pessoa que descobriu coisas maravilhosas para o mundo, mas ele não ignorou a palavra de Deus. Ele se preocupou em demonstrar que existia uma relação ali entre Deus e o homem e a ciência. Então, meus amigos, a minha palavra hoje para a sua reflexão é que vamos manter a nossa cristandade. Eu não falo sim ser uma pessoa religiosa, porque eu tenho até temor por essa palavra. Fulano é religioso. Eu tenho temor por essa palavra. Mas vamos manter o nosso padrão e os nossos conhecimentos a respeito do que está lá no livro de Apocalipse e meditar que um dos maiores cientistas da história da humanidade se preocupou com a Bíblia, se preocupou em tentar interpretar os fatos que haviam de vir no futuro. E nós não podemos ser diferentes. Se lá, centenas de anos atrás, ele já tinha essa preocupação, e o homem hoje não está preocupado. Eu narrei aí, segundo Timóteo, o homem está pensando nele mesmo, no que pode ser oferecido a ele. Então, vamos caminhar junto e pensar que Jesus Cristo está por vir. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Curta, compartilhe, dê um like e segue-nos e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.